Olá, seja bem-vindo a mais um dia da nossa série Sabedoria para Empreender. Estamos hoje no nono dia e vamos meditar no livro de Provérbios, no capítulo de número 9. Esse capítulo é como se fosse um encerramento da primeira parte do livro de Provérbios. É como se ali no livro de Provérbios, do capítulo de número 1 até número 9 houvesse uma espécie de uma introdução que Salomão estivesse fazendo, onde ele fala a respeito das principais características da sabedoria. Ele nos ensina sobre o caminho a seguirmos para andarmos em sabedoria. E aí, esse capítulo de número 9 é como se fosse um final do discurso da sabedoria, o encerramento dessa primeira parte desse discurso, para seguir a partir do capítulo de número 10 a uma parte bem mais prática, que é o que nós vamos ver a partir de amanhã, principalmente. E esse capítulo de número 9, onde é o final do discurso da sabedoria, há um grande convite por parte da própria sabedoria para como se nós estivéssemos indo para um banquete que ela preparou para nós. E também, no final do capítulo, há um convite da insensatez. E esse convite nós vamos entender que é o convite que nós temos que evitar, é o convite que nós temos que negar. Então começa assim o capítulo de número 9. A sabedoria construiu a sua casa, esculpiu para si 7 colunas, matou os seus animais para a festa e preparou o seu vinho. Também já arrumou a sua mesa. Aqui já vemos algumas características interessantes, né, da sabedoria. Primeiro, ela é diligente, ela é esforçada, né? Ela tem força, ela tem honra, ela tem riqueza, né? Ela prepara ali uma festa com vinho, que naquela época era algo relacionado à alegria, à celebração. Nós vemos aqui que a casa dela possui 7 colunas, o que significa que, para aquele contexto, era uma casa extremamente grande, possivelmente uma casa muito bonita, muito rica. O número 7 também na Bíblia, ele representa a completude, né? Algo que está completo, como Deus construiu, é, fez o mundo em 7 dias. Representa algo perfeito, né? Como a criação de Deus feita em 7 dias. E como nós sabemos que a sabedoria também é Cristo, nós sabemos que Ele é o único que é perfeito. Então, nós vemos aqui mais características, né, da sabedoria e do comportamento de quem anda em sabedoria. E aí a sabedoria vem a partir do versículo 3 e faz o seu convite. Enviou as suas criadas para que dos lugares mais altos da cidade façam este convite. Quem é ingênuo, venha para cá. Aos que não têm juízo, ela diz: venham, comam do meu pão e bebam do vinho que preparei. Afastem-se dos ingênuos e vivam. Andem pelo caminho do entendimento. Então, nós vemos aqui primeiro a sabedoria fazendo um convite. Nesse convite, ela convida aos ingênuos para que venham a caminhar com ela e se tornem sábios. Nós vamos ver que lá no final o convite da loucura, da insensatez, também é para os ingênuos, mas não para que eles se tornem sábios, para que eles aumentem a sua ingenuidade, a sua insensatez, a sua tolice, a sua maldade. Esse é o convite da insensatez. Mas o da sabedoria não. É para que o ingênuo venha e se torne sábio e cresça em entendimento. Também ela está fazendo um convite aqui para quem já é sábio, né? Porque nós sabemos que o livro de Provérbios também é para quem já é sábio, já tem conhecimento e quer crescer. E ela faz um convite para que nós nos afastemos dos ingênuos e andemos no caminho do entendimento. Muitas vezes nós precisamos ter cuidado, né, com as pessoas com quem nós andamos, convivemos, com quem nós temos comunhão, porque talvez eles sejam esses ingênuos aqui, esses insensatos.
Não que nós devemos fazer acepção de pessoas, mas para caminhar junto, para ter comunhão, a gente precisa saber escolher. Inclusive, trazendo para o lado do empreendedorismo, dentro da nossa vida profissional, dentro dos nossos negócios, a gente precisa escolher bem com quem caminhar. E aí o texto continua, a partir do versículo 7. Quem repreende o zombador traz afronta sobre si, e quem censura o ímpio será insultado. Não repreenda o zombador, para que ele não odeie você. Repreenda o sábio, e ele o amará. Dê instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo, e ele crescerá na prudência. Uma das características da sabedoria também é a prudência, né? Nós vimos, acho que ontem. Agora, olha que interessante. Quem já é sábio, quem anda em sabedoria, aceita a repreensão. Essa palavra também significa correção. Aceita ser corrigido quando está errado, né? Quem é sábio e anda sabedoria, aceita e reconhece quando alguém chega para ele e fala: "Ó, esse caminho que você está indo não é bom, isso que você está fazendo está errado, isso que você fez não ficou bom." Ele aceita para que ele possa corrigir e evoluir. Quem é sábio também pede conselhos. Ó, alguém que conhece mais do que ele, ou alguém que convive com ele, você acha que meu trabalho tá bom? Dessa forma que eu tô fazendo tá legal? Pede conselho até para o cliente, meu produto tá bom? Para o fornecedor, enfim, pede conselhos, ouve aos outros, né? Não acha que é o dono da verdade, que sabe tudo. Já por outro lado, o zombador ou o ímpio, né? Aquele que se afasta da sabedoria, que vive como se Deus não existisse, ele acha ruim. É isso que a sabedoria que Salomão está nos falando aqui. Ele fica com raiva quando você corrige ele, quando você diz que ele está fazendo algo que não está bom, que está errado. Quando alguém aponta os erros, ele fica com raiva, ele apela. Quando alguém fala que ele precisa melhorar em algo, ele acha ruim. Então aqui já fica um alerta para a gente fazer uma leitura de quem a gente lidera, de quem trabalha conosco. E aí o sábio é o contrário, né? Ele aceita a instrução, ele aceita o ensino, ele sabe que ele precisa continuar aprendendo, continuar buscando ensino, conhecimento. Então aqui é algo que fica claro, nítido. Agora, também trazendo para o mundo dos negócios, olhando primeiro para nós, né? Como líderes, como gestores, como empreendedores, nós precisamos aprender a ouvir as críticas. Muitas vezes eu não gostava de ser criticado, mas hoje eu aprendi a ouvir. E a partir dessas críticas que a gente ouve, a gente discerne aquilo que está correto, porque tem pessoas que nos criticam e não tem propriedade realmente no que elas estão falando. Mas eu preciso ouvir, discernir, faz sentido, não faz? E aí, se faz sentido, eu preciso fazer uma autoavaliação, ver o que eu tenho que fazer, melhorar, evoluir, crescer. Então nós precisamos saber ouvir críticas. Tudo. Seja na nossa forma de trabalhar, na forma como nós atendemos o nosso cliente, seja no nosso produto, seja na forma como a nossa empresa como um todo se apresenta para o mercado. Nós precisamos ouvir. Ouvir também dos nossos colaboradores, como é o nosso comportamento. Por isso eu preciso aprender algo que é muito importante dentro da vida profissional. Eu preciso pedir feedbacks. E aí, uma vez que eu recebo esses feedbacks, saber receber, avaliar e ver como que eu posso evoluir e melhorar. E aí, agora, do outro lado, no papel de líderes, nós também precisamos saber corrigir, direcionar as pessoas, fazer as críticas, mas não de uma forma destrutiva, de uma forma construtiva, né? Apontando ali o erro, mas também mostrando os pontos positivos dos colaboradores, das pessoas que trabalham conosco, e apontando um caminho de como ele pode melhorar, como ele pode evoluir. Nós também precisamos aprender a dar feedbacks recorrentes, frequentes, para as pessoas que trabalham conosco. E ali, obviamente, como sábios, como Salomão está ensinando aqui, observar como essas pessoas reagem, como elas recebem a correção, o direcionamento, o feedback.
se elas têm sabedoria para receber e melhorar, ou se elas vão achar ruim, né? Vão ser como um insensato aqui. Porque dependendo da reação delas, a gente já pode começar a pensar: será que essa pessoa realmente deveria estar comigo? Realmente deveria estar no meu negócio? Aí você começa a avaliar. Então, a sabedoria continua, né, no versículo de número 10, e é como se fosse o final do discurso da sabedoria, nessa primeira parte de Provérbios, né, que vai encerrar a primeira parte aqui no capítulo 9. E diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Olha que interessante. Ele volta lá, né, no tema que é a chave de entendimento no capítulo 1, para nós termos sabedoria, é temer a Deus, confiar em Deus, ter fé em Deus, ter relacionamento com Deus. Continua o versículo 11. Porque por mim se multiplicarão seus dias, ou seja, por meio da sabedoria, e aumentarão os anos da sua vida. Mais um dos benefícios da sabedoria, né? Nós termos vida longa. Porque quem é sábio, ele discerne o seu caminho, ele sabe aonde ir, aonde não ir, ele discerne como ele trata a própria vida, até o próprio corpo, para viver de uma forma saudável. Quem é sábio cuida do próprio corpo, da própria vida, da alma, e por isso ele tem uma vida mais longa. E aí fecha essa primeira parte no versículo 12 e diz assim: se você é sábio para si mesmo. Se é zombador, só você sofrerá as consequências. Ou seja, a responsabilidade de aceitar o convite da sabedoria, ela é nossa. Só nós temos a responsabilidade de aceitar, só nós podemos aceitar. Mas o benefício também é nosso. Né? Por isso que ele disse: você é sábio para si mesmo, o benefício é todo seu. E a responsabilidade também é toda sua. Agora, por outro lado, as consequências de abandonar a sabedoria, né, de seguir o caminho contrário e de aceitar o outro caminho, o caminho da insensatez, as consequências também são todas nossas. Eu escolho esse caminho e eu também sofro as consequências. Então nós precisamos avaliar as consequências das nossas escolhas, das nossas atitudes no nosso dia a dia e também dentro dos nossos negócios são nossas. E os benefícios também daquilo que nós plantamos, que nós fazemos, quando nós agimos com sabedoria, são nossos. E em seguida vem a segunda parte desse capítulo, onde vem o convite da loucura, ou o convite da insensatez, onde ela convida para um caminho que nós não devemos seguir. E é interessante que as características da insensatez aqui são totalmente contrárias às características da sabedoria. Olha o que diz a partir do versículo 13. A loucura é mulher espalhafatosa, é tola e não sabe coisa alguma. Né? O contrário da sabedoria, que sabe todas as coisas, sabe fazer, né? Um dos conceitos de sabedoria, ela não sabe coisa alguma. E ela é espalhafatosa. Enquanto que a sabedoria é o contrário. Ela é prudente. Senta-se junto à porta da sua casa, toma uma cadeira no lugar mais alto da cidade, para dizer aos que passam e seguem o seu caminho: quem for ingênuo, venha para cá. E aos que não têm juízo, ela diz: a água roubada é doce, e o pão comido às escondidas é saboroso. Essa senhora loucura aqui, né? Mais uma vez uma representação de uma mulher que representa o engano de Satanás, né? Os convites que Satanás faz a nós, que se apresentam a nós muitas vezes através de situações, de até mesmo de pessoas que ele usa. É a perfeita representação da loucura, né? Da insensatez. É completamente o contrário da sabedoria. É interessante que ela faz esse convite para os sem juízo, para os ingênuos, os que não têm sabedoria, porque só alguém muito ingênuo, muito sem juízo, para acreditar nisso, acreditar que a água roubada é doce, acreditar que o pão comido às escondidas é saboroso.
Satanás ele sempre age assim, com uma mentira. E às vezes nós somos ingênuos, somos sem juízo e acreditamos nisso, tanto na nossa vida pessoal quanto nos nossos negócios. A proposta dessa mulher aqui representa as propostas, as astúcias, né, que Satanás apresenta a nós e muitas vezes nos nossos negócios o tempo todo. E é por isso que nós precisamos de sabedoria para discernir essas propostas. As propostas que são nos feitas às escondidas, de coisas que ninguém pode saber, como nós refletimos ontem, de coisas que ferem princípios. A característica, né, dessa mulher aqui também, ela senta à porta da sua casa, toma uma cadeira no lugar mais alto da cidade, ou seja, preguiça. Aquela pessoa que fica na porta da casa, conversando fiado, falando dos outros, enquanto a sabedoria está lá na casa dela, no trabalho dela, trabalhando, produzindo pão, vinho, edificando a sua casa, ou trazendo para o mundo os negócios, edificando o seu negócio, ao invés de estar na rua conversando fiado da vida dos outros, dos negócios dos outros, ao invés de cuidar dos nossos próprios negócios. Olha a diferença da sabedoria e da loucura, da insensatez. E aí ele fecha esse capítulo e diz assim, Salomão agora dizendo: eles, porém, não sabem que estão ali os mortos, ou seja, os que dão ouvido a essa voz da loucura, da insensatez. Eles não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Olha o quanto que isso aqui é sério. O caminho da loucura, da insensatez, o convite dela é para um caminho que vai nos levar para a morte. E essa morte aqui é muito mais do que a morte física, ou do que só uma morte de um negócio, por exemplo, de uma carreira profissional. Está falando aqui das profundezas do inferno, está falando da morte eterna, de quem escolhe seguir esses caminhos, a morte eterna que é o inferno. E aí olha que interessante, diz aqui, eles porém não sabem. Por que que não sabem? Porque eles não enxergam, eles estão cegos. Quando nós abandonamos o caminho da sabedoria e começamos a andar nesse outro caminho, nós vamos embotando, cegando os nossos olhos espirituais, cegando o discernimento, cegando a nossa mente para aquilo que é certo e que é errado. Eu não consigo mais discernir. Por isso que eu sou levado para esse caminho de morte. Enquanto que o caminho da sabedoria é o contrário, é um caminho que leva à vida. Então escolha o caminho da sabedoria, o caminho que leva à vida, que leva aos resultados não de curto, mas de longo prazo. E aqui nós fechamos nessa primeira parte do livro de Provérbios, onde tem uma parte mais conceitual, explicando o que é a sabedoria e o caminho que nós devemos seguir para obter sabedoria. E aí, a partir de amanhã, nós vamos para uma parte que é muito interessante, muito prática para a nossa jornada de empreendedores. A partir do capítulo de número 10, nós vamos ver conselhos mais práticos de Salomão e de outros sábios para aplicar no nosso dia, para aplicar nos nossos negócios. Por isso eu te convido a caminhar comigo nessa jornada de buscar a sabedoria, de transformar esse conhecimento aqui em sabedoria e não perder a partir de amanhã os conselhos a partir do capítulo de número 10. Eu te convido a continuar nessa jornada, todo dia, ler o livro de Provérbios, anotar aquilo que você compreendeu, aquilo que mais falou com você, transformar o conhecimento em sabedoria, aplicando na sua vida, nos seus negócios. Te peço também que você me ajude a semear essa mensagem, envie para outras pessoas, para outros empreendedores. E continue firme nesse propósito. A minha oração por você é que o Senhor te abençoe, que o Senhor te acrescente em sabedoria, em conhecimento e que você venha prosperar. Mas
prosperar da maneira certa, com sabedoria, conhecendo o propósito disso.